Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer a sociedade feudal. Na Idade Média, a sociedade era hierárquica, dividida basicamente em 4 estamentos ou estados: o rei, a nobreza, o clero e os servos, sendo que os dois primeiros possuíam privilégios em relação ao último grupo. Dessa forma, no feudalismo, o rei era o maior poder centralizado nas mãos de uma só figura, e a nobreza representava os detentores das terras e riquezas, nessa época denominados senhores feudais. O clero era formado por homens da igreja e representava o poder da religião, e por fim, o último estamento, os servos ou plebeus, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, tendo em troca segurança e alimentos, também conhecidos como camponeses. Nesse modelo de sociedade, os mais pobres trabalhavam e recebiam a proteção dos suzeranos, com os quais faziam um tratado de suzerania ou vassalagem, numa espécie de escravidão mais branda, como servos ou vassalos de proprietários de terras. Essa era a base do sistema feudal, a relação servil de produção. Nos feudos ocorria a maior parte das relações sociais, a proteção em troca de serviços e obrigações, onde os senhores feudais possuíam terras e exploravam suas riquezas, cobrando impostos e taxas, concedia terras e quem as recebia era o vassalo, com obrigações mútuas e juramento de fidelidade. Na Idade Média não existia mobilidade social, ou seja, não havia possibilidade de passar de uma camada social para a outra. Os nobres eram a camada dos que lutavam, ou seja, os cavalheiros, o clero dos que rezavam, e os servos eram a camada dos que trabalhavam. Os servos trabalhavam nos feudos, nas vilas ou povoados, homens livres que viviam nesses feudos e deviam obrigações aos suzeranos. A camada dominante era dos nobres e o clero, onde possuíam as terras, o poder político, militar e jurídico. O alto clero era composto pelo papa, arcebispos e bispos, e abaixo vinham os padres e monges. Já na alta nobreza haviam os duques, marqueses e condes, e na baixa nobreza os viscondes, barões e cavalheiros, todos divididos em status sociais. Os feudos eram isolados e produziam o necessário para a sobrevivência e o consumo próprio, ou seja, eles eram autossuficientes. Os senhores submetiam os vassalos aos trabalhos no campo e lhes davam proteção, soldados e armas, em troca de serviços e lealdade. Os servos dependiam desses senhores feudais e lhe entregavam produtos que cultivavam nas suas terras e serviços aos seus protetores, numa forma de escravidão mais amena que passava para pais e filhos, perpetuando uma relação de dependência e proteção. Além dos camponeses, que trabalhavam a serviço dos seus senhores, haviam alguns artesãos e mercadores que viviam em vilas ou pequenas cidades, e o relacionamento entre homens e mulheres seguia o mesmo padrão hierárquico, pois a posição de cada pessoa na sociedade era determinada pelo seu nascimento. Dessa forma, havia também um papel fundamental em relação à mulher nesse modelo de sociedade, onde ela ficava dividida entre seu casamento e o lar. A maioria das mulheres na Europa feudal se casava, embora algumas se tornavam freiras. Os casamentos entre as famílias nobres eram arranjados por razões políticas. Portanto, mulheres nobres tinham poucas chances de se casar por amor. As mulheres de status mais comum tinham mais liberdade para escolher seus maridos do que as aristocratas. Aristocracia significa grandes propriedades de terras. Na prática, a natureza do relacionamento entre marido e esposa dependia mais da habilidade de cooperar e se darem bem juntos do que as leis que mandavam homens dominá-las. A maioria das mulheres, assim como os homens, eram camponesas ou artesãs e se dedicavam ao campo e à criação de seus filhos. Porém, as mulheres nobres, casadas, não precisavam passar todo o tempo em casa. Muitas delas desempenhavam funções na vida pública, mesmo em áreas teoricamente proibidas em lei. Apesar da falta de liberdade em escolher um parceiro, a mulher aristocrata detinha alguns privilégios legais e econômicos por causa de seu status. Governava seus territórios na ausência do marido ou se o filho não tivesse idade apropriada para governar.
Essas mulheres, em algumas regiões, como no sul da França, também patrocinavam poetas vagantes, chamados de trovadores, que promoviam um conceito idealizado de romance entre cavaleiros e damas, conhecido como amor cortês. As músicas e as histórias dos trovadores inspiraram um conceito moderno e romantizado do cavalheirismo. Dessa forma surgiram histórias ilustradas com castelos, dragões e cavaleiros.